Bom dia, meus amores. Vamos lá, né? Hoje, página 79. Lembra que ficaram aquelas palavras com dois R's, dois S's e o R no final ou no meio da palavra para completar esse quadro da página 79. Então, vamos continuar, tá? Vamos escrever quais são essas palavras. Então, vamos lá. Palavras com RR, palavra com dois R's. Quais foram, ó? RR, dois S's e com R. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, pra dar pra escrever. Ficou muito pequeno o espaço aqui. Vou colocar um pouco maior. Pronto. Então, ó, com R, dois R's, correr, carro. Vão corrigindo aí, tá? Carro, jarra, dois R's, morro, corrida, enterro, terra, guerra, arruda, garrida e murro. Tudo palavras com dois R's. Com dois S's agora. Passa, passado, processo, nosso, passe, avesso, esse, assim, isso, possível, possível e existisse, existisse. Tudo dois S's. Agora com R. Funcionar, funcionar, partes, permitido, permitido, manipular, 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 inverter, 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 caminhar, caminhar, imaginar, imaginar, movermos, movermos, fazer, acelerar, acelerar e parte. Fizeram? Fizeram? Essas são as palavras que nós tínhamos no quadro lá em cima, tá bom? E que vocês passaram pra cá. As palavras. Agora, na página 80, nós temos, sabe aquele texto que ficou de vocês fazerem, você conversando com o Alexander Graham Bell, que é o inventor do telefone. Então, aquele texto, você vai ler esse texto, você vai... Já fizeram, colocou com a letra bonita, colocou para quem for ler, está legível, está entendível o que você escreveu, quem for ler vai entender o que você quis dizer. Então presta bem atenção nisso daí. Isso daqui seria como? Para a hora que a tia Rose for fazer a correção, eu olhar se tem parágrafo, se teve diálogo, quando teve diálogo na outra linha, parágrafo, travessão, dois pontos, não se esqueçam disso. Olhem lá, se o seu texto você obedeceu todas essas regras, tá? Se você obedeceu todas essas regras, o seu texto está correto, tá bem? Então você vai dar uma revisada no seu texto. Agora,
na página 81, tem aqui, eu vou fazer a leitura de um texto, deixa eu encontrar aqui, de um texto. Esse texto fala sobre o periscópio do Visconde, tá? Deixa a tia Rose achar aqui. É um texto comprido, o periscópio. Eu vou ler esse texto, ele é comprido. E como esse texto é comprido, eu quero assim que vocês prestem bem atenção na minha leitura. Eu vou mandar foto desse texto para a mamãe também pelo WhatsApp, tá? Porque aí vocês podem estar lendo esse texto novamente, tá bom? Ouvindo eu fazer a leitura. E eu vou mandar a foto dele, eu acho que dá para eu mandar. Não sei se vai estar legível, tá? Porque ele tem umas partes escuras, ó. Tá vendo? Então eu vou tentar mandar foto para a mamãe. É um texto comprido, tá? Para aí depois vocês vão ler o texto também. Eu queria que vocês lessem ele também. Mas eu vou fazer a leitura e vocês vão ouvir e vão prestar bem atenção, tá? Pra gente poder responder as questões. O periscópio. O Visconde de Sabugosa era um sábio, mas que também fosse um inventor. Isso o mundo só ficou sabendo no dia que ele apareceu com uma surpresa. Emília bem que desconfiou e o andou espiando para ver se descobria por que motivo ele se fechava em um laboratorinho durante horas e horas. Isso durante semanas. Mas, afinal, o mistério se esclareceu. O Visconde estava trabalhando na invenção de um periscópio para enxergar o invisível. Que história é essa? Ah, uma coisa muito séria e importante. O Visconde havia partido de uma ideia muito original, que era o seguinte: o mundo que nos rodeia está cheio de coisas visíveis e invisíveis. As visíveis nós as vemos com os nossos olhos, mas as invisíveis só poderão ser vistas por meio de um invento. E pôs-se a inventar o tal periscópio. E inventou, e um dia em que todos estavam na varanda, apareceu com um embrulho debaixo do braço. Chegou, tossiu o pigarrinho e disse: respeitável público, aqui tenho comigo a mais prodigiosa invenção que já se fez nesse mundo. O periscópio do invisível, ou um instrumento que nos permite ver as 1000 coisas invisíveis que nos rodeiam. E começou a desembrulhar o pacote. Saiu uma caixa de papelão e de dentro da caixa de papelão um instrumento em forma de canudo. Aqui está a minha invenção, disse ele. Compõe-se deste canudo, que eu largo perto do que quero ver, e deste fio de arame que eu desenrolo e ligo a este binóculo. O meu binóculo! Exclamou Dona Benta. Tinha desaparecido. Onde encontrou, Visconde? No galinheiro, mas estava sem vidros e eu apenas aproveitei a armação. O que há dentro dele são coisas feitas por mim e fazem parte do invento. Pedrinho, que não estava ali, chegou nesse instante muito vermelho de sol, chupando uma cuia de laranja-lima. Ao ver o binóculo, gritou: o meu binóculo! Onde estava? Há quanto tempo ando procurando o meu binóculo? Seu não, dobre a língua, o binóculo é de vovó, protestou o Narizinho. Dona Benta interveio para evitar celeuma. Pedrinho está certo, o que é meu é dele também. Mas onde estava? Insistiu o menino, e quando soube que o Visconde o havia encontrado no galinheiro, debaixo da palha de um ninho de galinha, fulminou Emília com os olhos. Quem poderia ter escondido lá o binóculo senão ela? Sempre que brigava com alguém, a vingancinha de Emília era essa: esconder os objetos de uma estimação do inimigo. O que o inimigo gostava, ela escondia, né? O Visconde falou meia hora sobre a sua invenção e ia entrar na parte puramente científica quando Emília o interrompeu. Isso fica para depois. Agora o que queremos é a demonstração na batata. Mostre-nos uma coisa invisível, senão eu já escangalho com essa jossa. Vê, sinhá, como está ficando esta rainha do mundo? Disse tia Anastácia, que acabava de entrar com 2 frangos na mão para saber qual deles matava, o Plimo ou o Rod.
Dona Benta escolheu o frango que ia ser vítima da fome de seus netos e a negra se retirou, fazendo para Emília o gesto de chinelada no traseiro, enquanto a ex-boneca lhe punha a língua. Em seguida, voltando ao assunto do periscópio, a diabinha berrou: demonstração! Queremos a demonstração do invento. O Visconde pediu que escolhessem o que queriam ver, e cada qual quis uma coisa. A ideia vitoriosa foi a de Narizinho. Já ouvi falar de onde há chapéu de sapo, há também por perto anõezinhos invisíveis. Essa ideia é minha, reivindicou Emília. Eu tive a intuição disso e agora podemos tirar a prova. Resta que haja algum chapéu de sapo no pomar. Perto da cachoeira da Vaca Mocha, nasceram muitos esta noite, disse Pedrinho. Passei por lá ainda agorinha e vi. Pois vamos ver isso, disse o Visconde, arrumando o canudo, o binóculo e o fio na caixa de papelão. E lá se foram todos rumo à cachoeira da Vaca Mocha, que ficava no fim do pomar. De passagem, Pedrinho apanhou e descascou várias laranjas lima, cortou-as e ofereceu uma cuia a cada um. Como Pedrinho está amável, observou Dona Benta, mas Emília desmascarou incontinente a amabilidade do menino. Ele gosta de cuia da ponta, por ser mais doce, por isso é que é tão oferecido em descascar laranjas, meio de se regalar só as cuias da ponta. Pedrinho apenas disse: peste. Chegados lá perto da cachoeira da Vaca Mocha, viram logo um bonito grupo de chapéus de sapo muito perfeitinhos brotados naquela noite. Ótimo! Exclamou o Visconde. Se a ideia de Emília está certa, havemos de ver por aqui muitos anõezinhos. E desembrulhou o pacote. Colocou o canudo no chão, apontando para os cogumelos, e estirou o arame por uns 20 metros de distância. Não podemos ficar muito perto, senão o invisível se espanta. Acomodaram-se todos debaixo de uma árvore e Pedrinho fez uma armação de 2 paus de gancho, onde colocou o binóculo na altura mais cômoda para o observador. E ainda arrumou uns tijolos empilhados para o observador sentar-se, ou ficar de pé em cima no caso de ser o tamanhinho da Emília, né? Pronto, podemos começar. E quem vai ver o primeiro sou eu, gritou a ex-boneca. É vovó, protestou o Narizinho, primeiro os mais velhos. Venha ver, vovó. Dona Benta espiou pelo binóculo e não viu coisa nenhuma. Mesmo sucedeu com tia Anastácia. Nada à vista, está tão estragada que nem com invenções do Visconde não vemos nada. Nossa vista está tão estragada que nem com as invenções do Visconde não vemos nada. Que elas não viram nada. Chegou a vez de Narizinho, que era mais velha depois da tia Anastácia. Mas Emília já estava grudada no binóculo e a berrar, que nem uma louca. Estou vendo o número dos números. 7 anõezinhos. Não, 7 sacizinhos de carapuça vermelha e pito aceso na boca, sentados de pernas cruzadas, debaixo dos chapéus de sapo, que também são 7. Estão fumando e conversando. Há um que parece o chefe. Uma faixa na cintura deve ser o distintivo. Que amorecos! Todos estavam ardendo para ver também, mas Emília não largava do binóculo e às vezes até sapateava de gosto. Briga! O chefe agarrou um pelas orelhas e sacudiu-os, e ele reagiu. Está começando a fecha. Parece que se dividiram em 2 partidos. 3 de um lado e 4 do outro. Não consigo ouvir o que dizem, mas deve ser desaforo do bom. O chefe bate com o pé no chão e pede ordem. Nossa, tudo isso ela falou que estava vendo lá. Como consegue bater com o pé, tendo um pé só? Perguntou o Narizinho. Dá pulinhos, explicou Emília, sem largar o binóculo. E agora o chefe agarrou um e enfiou-o dentro de um chapéu de sapo. Ah, estou entendendo. Os chapéus de sapo são as casinhas deles. O chefe está trancando todos, um por um, mas nas respectivas casinhas. Já trancou 5, faltam só 2. Trancou o último.
Isso também é demais, gritou o Narizinho, arrancando Emília do binóculo. Tudo no mundo é para ela, só para ela. Mas Emília não queria largar do binóculo, de modo que a ele se agarrou com unhas e dentes. E como o menino também viesse ajudar Narizinho, o puxa que puxa escangalhou com o periscópio. Quando conseguiram desgrudar Emília e foram espiar, não viram coisa nenhuma. E me vai dar um trabalhão para reconstruí-lo, disse o Visconde. Que pena, exclamou Pedrinho, muito desconsolado. Tanto que eu queria ver também e a peste não deixou. Emília, com meio da indignação geral, tinha subido a pitangueira como uma macaquinha e lá estava a comer pitangas e a jogar os caroços na cabeça dos outros. Os caroços na cabeça dos outros. O saco era de uma boa surra. Mas como só a ex-boneca havia visto o Sacis e todos estavam ansiosos para ouvir todas as informações possíveis sobre essas invisíveis criaturinhas, o remédio foi engolir a gana de esganá-la e vieram com agradinhos. Emília, desça, venha ver que linda borboleta azul sentou aqui, gritou o Narizinho. E este vagalume dos grandes que eu achei, gritou Pedrinho. Até o Visconde adulou-a, dizendo, em menos de meia hora conserto o periscópio. O estrago foi menor do que pensei. Emília, afinal, desceu, ainda com uma pitanga na boca. Desceu e começou. O remédio agora, que não há mais periscópio, é só contentarem com o que eu vi. Conte o que você viu, amor, pediram todos, trincando os dentes, e ela, muito lampeira. Eram 7 sacizinhos que moravam em 7 chapéus de sapo, cada qual mais espertinho e marotinho e engraçadinho. Tia Anastácia, que ia passando com os temperos colhidos